Olá, bom dia. Terceira série, tudo bem? Tudo certo? A professora Daiane está aqui na página 45, onde nós vamos começar a falar hoje sobre a estabilidade das moléculas, como elas se tornam estáveis após aí a ocorrência das ligações químicas, né? Após a ocorrência das ligações iônicas ou covalentes, qual é a estrutura que elas apresentam após elas estarem então estáveis por já terem feito ou o compartilhamento dos elétrons ou a perda ou recebimento, né, a partir da ligação iônica, tá? Então, ali na página 45, nós começamos a falar dessa estabilidade, tá? As formas que elas adquirem após estarem estáveis nas moléculas, ok? Então, o primeiro item que nos traz aqui é a geometria molecular, tá? Então, digamos assim, o arranjo espacial, né? Imaginando essas moléculas aí em 3D, como elas se apresentariam, tá? Então, nós temos ali, quando ocorre uma ligação química, os átomos formam ângulos entre si, adotando determinada geometria. Existem várias teorias que permitem fazer uma previsão sobre essa geometria. Entretanto, um método mais confiável é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, o que significa isso? A partir da quantidade de elétrons presentes ali na camada de valência, nós sabemos que, assim como, né, as leis da física também já trazem essas informações, os opostos se atraem, os iguais se repelem, né? Então, desta forma, os elétrons das camadas de valência dos átomos, dos átomos participantes, né, da ligação química, eles vão fazer uma certa repulsão uns sobre os outros. E esta repulsão vai então formar os pares, vai então formar aí a geometria, o arranjo espacial dessas moléculas, tá? Então, esta é a teoria, o modelo mais aceito que nós estudamos aí atualmente, tá? Então, de acordo com este modelo, os pares de elétrons que ligam os átomos, então chamados aí de pares ligantes, e os pares não ligantes se repelem mutuamente e se orientam atingindo o maior distanciamento possível, ou seja, ficam em posições mais afastadas no espaço. Então, nós temos aí na página seguinte, na 46, né, o modelo de repulsão e como ficaria ali a geometria, então, desses pares, tá? E aí nos vem a situação, por exemplo, quando a substância tem dois pares ligantes e nenhum par isolado, ou seja, não sobrou elétrons na camada de valência para que ela tenha elétrons sobrando ali, ou elétrons isolados, tá? Número de nuvens eletrônicas, duas, porque ela tem dois pares ligantes. Então, a geometria que vai apresentar vai ser esta aqui, ó, chamada de linear, onde ficariam distribuídos aí, teoricamente, num ângulo de 180 graus, né? A distância maior que eles conseguissem de outro, tá? Já quando você tem a diferença, né, entre pares isolados e pares ligantes, pode-se formar, então, a geometria trigonal plana, né, onde nós teríamos este arranjo aqui, ou a angular, onde você tem, por exemplo, nesse caso aqui, ele tem dois pares ligantes e um par isolado. Então, por isso que aqui embaixo está aparecendo aquele parzinho de elétrons ali, ó, está totalmente isolado, está do outro lado, enquanto
que os pares que fizeram ligação química estão nessa direção aqui, tá? Então, os modelos aqui, os exemplos que estão nos mostrando, é lá, no caso, por exemplo, do monóxido, do monóxido aqui de carbono, ou no caso aqui do dióxido de enxofre, né? Então, ele está mostrando aqui para nós já os exemplos. Aqui é o metano, por exemplo. Eu já vou mostrar para vocês uns videozinhos que mostram essas formações aqui, para a gente ter uma visão melhor, tá? Aqui teríamos mais opções, então, quando temos pares, maior quantidade de pares ligantes, né? Quando você tem 4 pares ligantes, né? E não tem par isolado, ou quando você tem 3 pares ligantes e um par isolado, aí você vai tendo essas outras opções aqui, ó, 4 pares ligantes, nenhum átomo, nenhum elétron isolado. Esta daqui, a tetraédrica, ó, todos os pares estão fazendo ligação química, os 4, como no exemplo aqui do metano, tá? Já quando tem 3 pares e um par isolado, aparece essa situação aqui, ó, piramidal. Você tem os 3 pares que fazem ligação química aqui embaixo e um par de elétrons isolado lá em cima, tá? E quando você tem 2 isolados e 2 ligantes, você teria, então, esta geometria aqui, a angular, onde os 2 ligantes estão aqui embaixo, né? E os 2 pares isolados estão aqui afastados, certo? Teríamos ainda as opções aqui, pares e nem isolado, né? Onde nós teríamos a geometria bipirâmide trigonal, tá? Esse daqui é um exemplo, né? O pentacloreto de fósforo, tá? Aqui teríamos ainda com a situação de 6 pares ligantes, onde formaria uma estrutura chamada de octaédrica. Então, vocês estão vendo que ela tem aqui 4 pares aqui, 2 na direção vertical, né? E aí ela formaria uma figura octaédrica, ou seja, com 8 ângulos, né? 8 lados, tá? E ainda com 4 pares ligantes e 2 pares isolados, que nós teríamos essa geometria do quadrado planar, tá? Então, seria como exemplo esta molécula aqui do xenônio se ligando com o flúor, tá? Então, ali no finalzinho já da página, né, já tem então ali sobre essa geometria dos pares de elétrons, que é adotada por todos os valência dispostos no núcleo, né? Mas é a geometria molecular que determina o arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados diretamente a ele, certo? Então, nós já vamos ver aqui como nós poderíamos exemplificar isso aqui. Observe a seguir os exemplos de geometria molecular e dos ângulos de ligação. Do gás carbônico, por exemplo, né? Na formação do gás carbônico, como que fica o arranjo dessa molécula? Neste caso, o átomo de carbono é o átomo central e está ligado a 2 átomos de oxigênio por meio de 2 ligações duplas, uma para cada oxigênio, né? Então, aqui, ó, cada par de elétrons aqui compartilhado, né, representa, então, uma ligação feita entre o carbono e o oxigênio. Então, tem uma ligação dupla aqui e uma aqui. E eles mantêm, como eu disse lá atrás, uma distância, né, um distanciamento de 180 graus, certo? Então, sempre que nós tivermos uma molécula formada por apenas 2 tipos de átomos, tá, como este caso, sempre nós teremos essa geometria linear. Na formação da água, já existe a situação dos pares ligantes e dos pares isolados. Então, nós temos ali, né, representando ali por 4 nuvens eletrônicas, onde 2 correspondem aos pares de elétrons ligantes, aqui com a ligação com o hidrogênio, né, uma ligação com cada hidrogênio, e as outras 2
aos pares de elétrons não ligantes, aqueles elétrons que sobraram lá na camada de valência do oxigênio. Ele tinha 6, né? Fez aqui 2 ligações para completar o octeto, e aí sobrou ainda 4 elétrons, 2 pares de elétrons não ligantes, não ligados em uma ligação química, tá? Então, neste exemplo, ela forma uma ligação, forma uma estrutura, né, chamada de geometria angular, certo? A molécula de amônia também, já estamos aqui na sequência lá, no meio da página 47, aqui neste caso, tá? A molécula de amônia também, com sua formação, onde ela vai apresentar uma geometria piramidal, tá? Onde os 3 átomos de hidrogênio vão se manter a uma distância de 107 graus, né? E o par de elétrons não ligante vai ficar aqui numa região superior, mais afastado, né? Do nitrogênio, certo? E os hidrogênios na parte, como se fosse uma base, né? De uma pirâmide, tá? E os outros 2 que temos aqui, só para finalizar esta parte, né? Antes de colocar os vídeos ali, o hidreto de boro, que apresenta a trigonal plana, tá? Já vamos ver essa geometria aqui em um arranjo tridimensional para imaginarmos, né? Que ficaria como uma base, então esses aqui também, tá? E a molécula do metano, que tem 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono, e apresentaria então esse distanciamento aqui também de 109 graus entre um átomo e outro, e apresentaria essa geometria tetraédrica, certo? Deixa a Profis tentar colocar aqui para vocês, só um pouquinho. Ligações de hidrogênio, não. Forças intermoleculares, aqui, vou tentar colocar a molécula de metano aqui para vocês. 4 pares de elétrons. Só um pouquinho, vou tentar aumentar. Então, esta aqui... de valência estão presentes em molécula de metano. Sua repulsão com o arranjo édrico das ligações do átomo bônus central. Tetraedro é o de 4 faces trilaterais. Molécula de metano de hidrogênio está ligado em um vértice edro. O ângulo entre é de 109 a 5 graus. Então, esta é uma das ligações que eu mostrar a você. Tá? É outra aqui, se eu colocar a da amônia. Vamos visualizar aqui. Um exemplo de uma molécula com grupos de elétrons de valência do átomo central, molécula da amônia. 3 elétrons transformam ligação entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio. Em um par de elétrons gênio. De acordo com o modelo RPE, os grupos de elétrons posicionam-se nos vértices tetraedro. Vértice é ocupado por par de elétrons livres. Os 4 átomos da molécula assumem a forma de uma pirâmide. Os ângulos entre as ligações com 107 graus estão próximos do ângulo tetraédrico de 109,5 graus. A redução dos ângulos resulta do forte efeito de repulsão do par livre. Um exemplo de uma molécula... Certo? Então, aqui já mostramos, né, 2 exemplos dos arranjos espaciais aqui, tá? Caso vocês queiram, né, dar uma olhadinha, acho que eu já falei para vocês sobre esses vídeos, que eles estão disponíveis ali no Positivo On para vocês, tá? Então, tem bastante informações aqui que vocês podem visualizar de uma forma mais aberta, né? Quando você tem um vídeo que mostra ali uma formulação em 3D, fica mais fácil, né, de visualizar. Então, caso vocês queiram, tá? Olha quanto vídeo nós temos aqui. Bastante, certo?
Então, por hoje é isso aqui, né? Nós teremos uma aula ao vivo também na data de hoje. Certamente já terei conversado com vocês neste momento. Então, nós voltamos com a próxima aula nossa na quinta ou na sexta-feira aí, que a professora deve enviar para vocês a próxima aula, ok? Um abraço, então, e até a próxima.